É doutora e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS, arquiteta e urbanista pela URGS, especialista em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, é atual coordenadora da Comissão de Graduação do curso de Museologia da URGS, 2020 a 2022, coordena o projeto de pesquisa SMS, Sítios de Memória e do Sofrimento, tem interesse nos seguintes temas: patrimônio cultural e ciência do patrimônio, museus, museologia, acervos de arquitetura, direitos humanos, ética, acessibilidade, memória do sofrimento. Professora Jennifer, é um prazer te ter conosco no nosso evento, mais uma vez alinhando essa parceria que a gente tem entre o FPEL e o URGS, né? A URGS é a nossa instituição parceira, uma das nossas instituições parceiras do Seminário de Acessibilidade Cultural, também em conjunto com o trabalho do professor Eduardo Cardoso, que não conseguiu estar conosco nesse evento em funções pessoais, por causa de funções pessoais, mas que também, com certeza, sempre contribui muito com seus trabalhos na área da acessibilidade cultural. Professora Jennifer, muito obrigada mais uma vez, a fala é toda sua. Obrigada, Desirê, pelo convite, para mim é uma honra estar com vocês. Só queria fazer um agradecimento geral ao FPEL. Eu tenho, nos últimos 10 anos, mais ou menos, participado das bancas no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Assim, agradecendo a Desirê, eu agradeço a todos os colegas. É uma honra ver que o professor Jefferson, da Federal do Rio Grande do Norte, está conosco, e colegas de outros países, né, vendo a possibilidade dos recursos, que a gente também sofre um pouquinho com esse receio de que cai a internet, mas já vou me apresentar, fazer a audiodescrição, só queria fazer esse agradecimento. Sim, o professor Eduardo foi a pessoa que me inseriu nessa discussão de acessibilidade, é o nosso principal pesquisador na URGS, né, no âmbito da arquitetura, do design, e é um grande amigo também, ele está se mudando agora, com os filhos pequenos, enfim, então está no momento mais delicado. Então, eu tenho cabelo castanho, os olhos castanhos, eu utilizo um óculos grande, mais quadrado, de aro preto. Eu estou usando uma blusa preta, que não aparece aqui, mas e um casaco cinza, numa sala que tem uma janela ao fundo, 2 quadros e um ar-condicionado na parede. Essa fala, que eu acho importante, vai por um outro caminho, no sentido assim, a minha proposta é tentar dar base de reflexão para as nossas políticas pelas diferenças. Então, eu fiz essa fala numa conferência, eu fiz alguma adaptação para esse evento, uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, pensando o patrimônio, que é a minha área de atuação nesses 26 anos, como um recurso, como um conjunto de estratégias que nos possibilitam registrar não só o que nos orgulha, mas o que nos envergonha como sociedade. Então, aquilo que nos segrega, que promove e aumenta, potencializa a desigualdade social. Então, todos esses aspectos que eu considero importantes e que, como assim, recurso de reflexão, eu trago nessa fala. Não é uma fala sobre recursos, eu vou tentar fazer mais breve, para não cansá-los com tanta teoria. Né? Os colegas conhecem a minha disposição para teoria, eu venho trabalhando com a ONU também como voluntária, já há 2 anos, então por isso também eu trago algumas questões. Os meus slides têm fundo verde, com uma aplicação à esquerda de uma seta vermelha. Esse primeiro slide tem só texto, é o Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural acima, numa fonte maior, Direitos Humanos, Patrimônio Cultural, por uma política das diferenças, e abaixo alguma referência sobre a minha titulação. Nesse próximo slide, eu coloco ainda Direitos Humanos e Patrimônio Cultural acima e algumas frases para nós pensarmos períodos de exceção, períodos em que a desigualdade está tão brutal e períodos em que, a partir disso, nós podemos usar, eu tomo isso como tese de pós-doutorado, para um pós-doutorado,
de que nós podemos usar os recursos de patrimônio para dar visibilidade àquilo que nos afeta, aquilo que promove uma necropolítica, né, na perspectiva de mamãe, que eu venho trabalhando também. Então, eu coloco à direita uma série de frases que eu vou trazer, começando com Benjamin, esse filósofo judeu alemão, né, falecido, enfim, a partir de um suicídio em função da Segunda Guerra, ele traz duas questões. Para os Jennifer, oprimidos... Oi, desculpa, Desirê, diga. vou te interromper um pouquinho, desculpa. O teu som está um pouquinho baixo. Tá, assim será que está melhor? Isso, melhorou. Tá, eu Obrigada. coloquei. Tudo bem. Bom, então, assim, Benjamin nos coloca duas questões para a gente pensar. Eu prometo que eu vou falar em meia hora para a gente ter algum tempo de reflexão e ver como isso nos ajuda nos nossos pareceres e também artigos que a gente possa fazer como um ato político. Ele diz o seguinte: para os oprimidos, o estado de exceção é uma situação permanente. Coloquei essa frase numa visita que eu fiz há uns 2 anos, aqui próximo a Porto Alegre, na região metropolitana, numa cidade chamada Alvorada, em que muitas pessoas, e pessoas cadeirantes, e pessoas com deficiência, não conseguem sair de casa porque as ruas não são pavimentadas. Então, não há uma infraestrutura mínima que possibilite nem que o ônibus, que pode ser acessível, muitos são, passe próximo à casa delas. Então, eu coloco isso como um estado de exceção, uma falta de infraestrutura mínima para um deslocamento e para acessos. Segunda frase: todos esses progressos, se dão sobre as costas de uma parte da humanidade. Sim, nós temos um movimento no Brasil bastante expressivo em relação à acessibilidade, uma legislação muito extensa, né? A gente está debatendo isso no seminário, mas nós temos um movimento em que muitas pessoas estão à margem ainda, como se os seminários e mesmo as lives que a Valéria colocou ainda não estão feitas de forma acessível. Eu reconheço que uma live que eu fiz sobre conservação também há poucos dias, eu não tive a possibilidade de contar com um intérprete como nós temos aqui, né, o colega fazendo um trabalho maravilhoso, os dois colegas, e também não tive a possibilidade de fazer audiodescrição. Era pouco tempo, era uma urgência, então a gente trabalha muito com essa lógica da urgência, é tudo para agora, não é? Então, a gente também acaba tendo esse prejuízo a acessos para todos. Reis Mate é um filósofo espanhol vivo, né, e tem uma produção bem relevante, eu deixo como referência. Ele diz assim: o mal do mundo não convoca apenas o indivíduo, mas a metafísica, porque o que está em jogo não é o ser bom, mas o ser humano. As questões atitudinais, quando a gente pensa na acessibilidade, se referem a reconhecer o ser humano. A empatia e a alteridade, sobretudo em Reis Mate, não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, mas entender que essa diferença faz com que eu reconheça e me coloque nesse diálogo como um ser ativo nesse diálogo. Como eu posso dialogar? Que instrumentos eu devo recorrer para abrir esse diálogo? Mesmo que eu não fale Libras, por exemplo, eu falo pouquíssimo também, então são questões que a gente pode pensar. Didi Huberman nos traz o seguinte: fazer da dor e logo, da história e das emoções que a acompanham, nossos bens comuns. Sim, todos passamos pela desigualdade, todos enfrentamos dificuldades de toda ordem, política, social, econômica. Não é dos outros, é nosso, o compromisso é nosso, e o patrimônio nos sinaliza isso. Se a gente for pensar, o ano passado, como exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui próximo, né, na Argentina, as cidades que compõem o estado de Buenos Aires, e nós verificamos que há uma sinalização física em locais em que as pessoas sofreram tortura durante a ditadura, que lá também extremamente severa, com muitas mortes. Então, não só o estado de exceção referente à ditadura, mas sim também genocídios e processos em que pessoas com deficiência foram eliminadas simplesmente pelo fato de terem deficiência.
E aí eu trago Débora Diniz, né, nossa pesquisadora nas ciências sociais, que já não mora mais no Brasil por conta de ameaças, né, pela produção intelectual tem uma relevância de nos fazer pensar. E ela diz o seguinte: um corpo com deficiência eu coloco a máxima, né, aí eu grifo, a máxima expressão da diversidade humana. Então, ali nós temos sim que ter essa percepção, reconhecer, desenvolver empatia e alteridade, esse exercício. Então, categorias centrais para desenvolver nessa fala curta, não vou me estender, Desirê pode e colegas fiquem tranquilos. A ruína como uma instância histórica, ruína social também, vou tentar falar um pouco disso. O dever de memória como uma categoria central, como um imperativo categórico, ou seja, uma forma primordial de conduzir a nossa vida em relação com as pessoas. Se eu não rememorar fatos em que as pessoas com deficiência foram eliminadas pelo simples condição de serem pessoas com deficiência, eu vou permitir que isso ocorra novamente. E outros processos de massacre, outros processos de desumanização. A ética da alteridade em Levinas, um autor bem importante para pensar, nos ajuda a formar bons textos. E a educação em direitos humanos, professor Carbonari, nos sugere várias questões que a gente pode acolher nos museus também. Abaixo, nesse slide, eu coloquei uma filosofia da resistência, como se vem denominando, né, uma possibilidade de denominar essas teorias, tanto pós-Segunda Guerra, ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, e que a gente vem produzindo aí em 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos. No próximo slide, eu tenho uma imagem ao fundo, que já vai aparecer, ela está muito escura, mas é uma imagem com um filtro de prédios em ruína após um bombardeio. No nível do observador, e aí tem uma seta à direita em vermelho que indica uma questão, que diz o seguinte: o que precede a ruína? Não só a ruína física, a ruína simbólica, o que precede? E aí eu avanço com um conjunto de imagens que trazem essa perspectiva, são 6 imagens, que trazem essa perspectiva do massacre, do extremo. Eu venho trabalhando com a memória do sofrimento, sei que os colegas da UFPEL trabalham já há bastante tempo, eu venho trabalhando há 2 anos com essa perspectiva, e eu trago acima à direita a imagem do massacre de Nanquim, uma imagem na internet. Foi o momento de chegada dos japoneses na China durante a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas eram decapitadas, isso indiscriminadamente. Ainda na primeira linha acima, a foto de um jovem marcado por cicatrizes, provavelmente decorrentes de machados e de machadadas, enfim, de cortes com faca, no genocídio de Ruanda, de 94, que foi um evento que eu pesquisei também, já tem um artigo a ser publicado. Ainda acima, fechando à direita, a Shoah, né, que seria o nome mais adequado para o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, né, de 95, pessoas nesse ambiente que eram as camas, enfim, o local dos campos de concentração. Então, um grupo de pessoas extremamente magras, né? E tem um livro muito interessante do Primo Levi, em que ele coloca como título É isto um homem? Né? Que extremo chegamos da desumanização? E nós sabemos mais de 6 milhões de pessoas foram exterminadas por serem judeus, por serem pessoas com deficiência, homossexuais, enfim, pela diferença. Na linha de baixo, à esquerda, perdão, Guernica, né, esse bombardeio de 37, também nesse contexto da Guerra Espanhola, em seguida a Segunda Guerra Mundial. No centro, à direita, nessa linha de baixo, a imagem, um trecho da obra Guernica, de Picasso, que mostra a representação de uma mulher sofrendo com seu filho morto em mãos. A representação em Picasso da obra. E à direita, um conjunto de pessoas saindo, né, essa diáspora decorrente do genocídio de Ruanda em 94.
E essa foto é bem impressionante, Sebastião Salgado, sempre fotos que nos trazem essa expressão humana e essa potência, essa densidade do sofrimento. Então, está ali representado. E a questão que eu coloco nessa ruína também simbólica, em Cesare Brandi, é a seguinte, abaixo no slide, com a seta vermelha indicando. Ruína será, pois, tudo aquilo que é testemunho da história humana, mas com um aspecto bastante diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia antes. Como se as pessoas também se tornassem irreconhecíveis a partir de um processo de desumanização, que são processos, a gente sabe, políticos, econômicos, de várias dimensões, né, crises multidimensionais. A gente está passando um processo de pandemia também, então acho importante fazer essa reflexão. Avanço no próximo slide, nós temos uma imagem central, é uma imagem aérea do que aconteceu pós a tragédia em Bento Rodrigues. Se houver algum colega aqui de Minas também que possa falar sobre isso, é uma imagem bastante impactante de um contexto que antes era verde, à beira do rio, o rio destruído, as casas que estão em ruínas e a lama tomando conta desse contexto. Então, é uma imagem com algumas áreas verdes, muitas casas em ruínas e muita lama. E abaixo a frase, a seta vermelha indicando, diz o seguinte: a noção de patrimônio sensível que está sendo cunhado pelos colegas da UFPEL, da UFMG, né, o professor Castriota, uma série de colegas que a gente vem dialogando, ele diz o seguinte: essa noção adverte e celebra a resistência. Resistência é a marca das pessoas com deficiência, e nós sabemos que a legislação construída é movimento, sim, dessas pessoas e de quem é sensível a isso. Então, de novo, o patrimônio sensível celebra essa resistência, a sobrevivência e a afirmação. Então, há uma proposta, já vigorando no contexto mineiro, de tombamento de Bento Rodrigues, essa região que foi atingida pela tragédia da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, né, considerada a maior tragédia socioambiental do Brasil. Tivemos duas, né, muito próximas, e eu trago a imagem que antecede essa tragédia. Então, Bento Rodrigues, num contexto verde, aquele conjunto de montanhas, uma vista aérea, um conjunto de casas baixas e uma igreja muito próxima em primeiro plano. E essa igreja, o ponto mais alto, ela não foi atingida diretamente, mas ela deve funcionar como um memorial dessa tragédia de Bento Rodrigues de 2015. Uma imagem muito escura, né? De novo, prédios bombardeados, né? Numa situação de guerra. A seta vermelha indica a seguinte questão: o que advém, o que vem depois da barbárie, desse extremo? E aí eu coloco mais uma imagem no centro desse slide, que é uma escultura no contexto espanhol. É a representação de 3 homens, 3 pessoas, deprimidas, cabisbaixas, em decorrência da ditadura extremamente longa de Franco, né? Essa obra foi construída em função disso. E esse monumento traz outros dados dessa ditadura que durou de 36 a 75, no contexto espanhol. Isso está registrado no documentário Silêncio dos Outros, que é de 2018. E coloco embaixo, reitero, a importância desse imperativo categórico, que seria a máxima da questão ética de nós nos posicionarmos com o dever de rememorar. Tudo que nos agride, o que agride a uns, a um grupo social, agride a nós. Nós somos responsáveis ou corresponsáveis a todo o processo de massacre, de exclusão cotidiana, que não precisa ser excepcional, tudo isso nos interessa e somos parte disso. Então, esse dever de memória que está em Adorno, em Benjamin, né, autores da Escola de Frankfurt, e também em Reis-Mate, esse filósofo vivo, produzindo. E a representação da catástrofe no que Seligman Silva, né, professor da Unicamp, chama de antimonumento.
e que precisa ser feito, precisa ser erguido, sinalizado, aqui tal situação bárbara ocorreu. Né? Se a gente for remeter essa pesquisa que eu comentei aqui nos vizinhos da Argentina, há uma sinalização aqui, tal pessoa foi empalada, né? Processos de tortura, então processos graves com o nome da pessoa, com a data. Isso em diversos países. Na Itália, em 2018, eu consegui registrar também algumas placas. Então, elas são concretas, elas estão ali, não é um cartaz que vai ser retirado. E esse é um recurso de patrimônio também. Aqui nós temos uma sequência, 2 imagens na linha de cima. A primeira, a entrada agora o Memorial de Auschwitz, a Polônia, e aquela frase, né, que foi colocada, o trabalho liberta. E algumas pessoas caminhando, é um portal, é uma imagem bastante debatida, enfim, discutida, mostrando o campo de concentração em Auschwitz. À direita, uma foto retirada de um vídeo na internet que mostra um conjunto de roupas de pessoas que foram mortas no genocídio de Ruanda. E essas roupas permaneceram no memorial dentro de uma igreja, a igreja de Nyamata. Na linha de baixo, mais 3 imagens. À esquerda, um memorial, um monumento na entrada do memorial em Nanquim, na China, em função do massacre de Nanquim, o ingresso dos japoneses naquele período bem inicial da Segunda Guerra Mundial. No centro, nós temos uma imagem de uma casa, enfim, que é o chamado Memorial do Genocídio em Kigali, capital de Ruanda, no centro, na região central da África. Eu vou fazer um parênteses, nós estamos atravessando uma guerra civil no Congo. A República do Congo é um país muito extenso, também muito próximo a Ruanda, Uganda, e essa guerra civil de milícias, ela tem como base de fundo interesses econômicos nos minérios. Né? A gente sabe que o Congo é uma região muito rica, né? Vários países africanos da região central são muito ricas, região que nasce o Rio Nilo, por exemplo. Né? Eu fui estudar isso para pensar esses processos e a gente tem uma série de instrumentos. Na ONU se debate muito como o estupro é um instrumento de guerra, assim como as armas brancas, que é a última imagem desse slide. Bem à direita, uma sequência de armas, facões, machados, que foram utilizados para exterminar uma etnia no genocídio de Ruanda. E essa etnia Tutsi, um parênteses bem rápido, só para a gente pensar uma questão étnica, essa etnia vinha desde uma imigração, de um processo de colonização de belgas, sendo valorizada nas suas características mais europeias, em relação à etnia Hutu, que foi a etnia que, em princípio, promoveu todo um discurso de ódio, né, e em 3 meses exterminou praticamente todos os Tutsis. Essa etnia que foi morta. Não é tão simples assim, é bem mais complexo, existem questões econômicas e existe também questões sociais dentro de um contexto que não é o nosso. Então, é o contexto da diferença sendo debatido. E a frase abaixo que eu coloco diz o seguinte: deixar falar o sofrimento, deixe falar o sofrimento. Por mais que queiramos falar, sim, de coisas boas, de motivações que são necessárias, o sofrimento é necessário e é necessário ser visto como esse antimonumento, como o patrimônio que nos envergonha, porque é parte da humanidade. É o princípio de toda verdade deixar falar. Se a verdade é testemunho, a verdade é plural, e não só a fala de alguns, como a gente sabe nos museus, por exemplo, representação de algumas etnias, a partir só de alguns tipos de objetos, como se aquelas etnias fossem resumidas àqueles objetos, e não uma atuação muito mais complexa e profunda na sociedade. Nesse slide eu trago um exercício de esquema, no qual eu coloco 3 categorias, né, 3 palavras, sendo que a primeira acima é sociedade. Ela é muito maior, ela contempla toda a complexidade do que nós somos.
Nessas relações, um pouco menor inserida na sociedade está a categoria memória, numa uma escrita menor. E memória, ela traz a dinâmica do patrimônio. Então, o patrimônio ele é pequenininho, ele está colocado abaixo, e ali o patrimônio nos faz pensar que é mais um conjunto de estratégias, de recursos para dar visibilidade, e a memória é fundamental, ela está nas pessoas e não nos objetos. Né? Eu sempre falava isso com a Valéria, e nós concordávamos que o patrimônio ele é suporte, ele é estratégia, ele é política. Em cima eu coloco correlações entre patrimônio, memória e sociedade. Já me encaminhando mais para o final, trago uma matéria referente a direitos humanos e patrimônio cultural. Me perdoem se eu não corrigi o contraste nesse título, né? Isso me passou, Desirê, me perdoe, e eu deixo a apresentação para vocês. Essa matéria sinaliza e traz uma série de dados referentes a uma notícia de pedido de tombamento da Casa da Morte, no Rio de Janeiro, esse pedido de 2018. A Casa da Morte foi um dos espaços de tortura e de desaparecimento forçado de pessoas durante a ditadura militar. Estou com a Segunda Guerra na cabeça. E aí nós temos essa matéria que nos traz um certo alento. Existe uma memória sinalizando. Se a gente não lembrar desse conjunto de pessoas e famílias que sofreram com injustiças diversas e que também tiveram sua vida aniquilada em decorrência da ditadura civil-militar, nós corremos o risco de viver isso novamente. Aqui eu trago algumas imagens dessa pesquisa realizada o ano passado em La Plata, na foto da direita, são duas fotos. Né? A foto da direita indica a Casa Mariane Terudi, que é um espaço que abrigava algumas crianças e apenas 2 adultos, e essa casa foi metralhada no ingresso de militares para a retirada dessas crianças. Ela está registrada num documentário que fala sobre o desaparecimento de crianças durante a ditadura civil-militar na Argentina. Ela foi tombada como patrimônio e permanecem as marcas de tiro nessa entrada. Existe um recurso expográfico sinalizando. E na cidade, ainda a foto da esquerda, é uma placa passando pelo bairro é um bairro bem central ali de Buenos Aires, perdão, que sinaliza algumas pessoas, indica alguns nomes que foram desaparecidos durante o terrorismo do Estado em 78. Então, a importância de sinalizar, e no Brasil nós não temos esse registro. Aqui eu vou passar essa notícia para não me alongar. Né? O Brasil é chamado para se explicar na ONU por esvaziar mecanismos de combate à tortura. Essa notícia data, se não me engano, de 2019. Né? Então, a gente precisa, sim, recuperar esses instrumentos. Tivemos uma série de medidas e hoje nós quase não temos, é quase da noite para o dia que essas medidas são suprimidas. E aqui, para finalizar, estou quase encerrando, mais 2 ou 3 slides, uma foto bem escura ao fundo, quase preta, em que mostra, de um lado, um conjunto de casas bem densificadas, lembra a ideia da favela. Há uma certa rua no meio e à direita casas mais esparsas, condomínios, lembrando um bairro abastado. Né? Esses limites, essas fronteiras urbanas. E eu coloco como questão para abrir, para fechar, melhor dizendo, essa apresentação, e das invisibilidades, né, para nós pensarmos. E aí eu trago uma reportagem, esse rapaz que está colocado, são 2 fotos à direita, alguns textos que eu vou destacar. Aqui uma notícia referente a esse rapaz que aparece na primeira foto, com uma carroça para carregar, enfim, catador de papel. Há um cachorrinho também. Ele foi, na foto da direita, mostra ele correndo à noite, tentando fugir de um tiro, um atirador que desceu de um carro de luxo, enfim, um carro bem abastado, e simplesmente exterminou essa pessoa. Isso ficou sem explicação, se existia alguma questão, enfim, mas essa pessoa foi eliminada.
por isso das invisibilidades. E aí eu coloco à esquerda algumas categorias. Invisibilidades, rastros de desumanização e condição precária, que está colocada especialmente na obra de Judith Butler. Ela fala que todos nós estamos submetidos a uma condição precária. Porém, alguns de nós somos enquadrados na precariedade. E aí eu trago essa frase. Como o poder enquadra nosso olhar sobre os corpos, seus significados e valores. E nesse livro ainda Butler nos traz a pergunta: por que alguns podem se enlutar em relação à morte? Por que algumas mortes têm nome e outros não? Outros são números, são apenas estatística, ou nem isso. Por que se enlutar? O que é uma vida vivível? E aí eu coloco acima essa filósofa espanhola, Adélia Cortina, e a referência abaixo de um link que eu já leio, e ela diz o seguinte: ninguém tem antipatia pelos turistas estrangeiros que invadem as nossas cidades artísticas, muito menos pelos empresários ou pelos financiadores estrangeiros, que abrem ou adquirem empresas entre nós, aqueles que chegam na Europa. O problema não é o estrangeiro, mas sim o pobre, como tal e aquilo que ele representa. E a gente pode ter a interseccionalidade em relação à deficiência, se nós pensarmos pessoas com deficiência pobres. E ela cunhou, né, a Adélia Cortina cunhou essa expressão, esse conceito aporofobia, que sinaliza o seguinte: o ódio não é a pobreza. O que precisa ser exterminado nessa noção é o pobre. E aí tem indicação de uma matéria publicada na Unicinos em www.ihu, né, Instituto Humanitas.unicinos.br/580771. Seguimos quase finalzinho. Trago uma imagem que me parece bem importante para pensar toda uma reflexão. O professor Carbonari atua no contexto de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Ele é filósofo e ele tem uma produção bem expressiva em educação aos direitos humanos. Também trabalha com as questões de acessibilidade. Então, na perspectiva ético-filosófica dele, ele coloca quem é o sujeito dos direitos humanos e como todos nós, e sobretudo pessoas com deficiência, podem se constituir e devem se constituir como sujeitos de direitos humanos, não só reconhecendo os nossos direitos humanos, colocando em prática e afirmando, né, a ideia de resistência também. Então, 3 aspectos, depois eu descrevo a imagem. Bom, acho que a imagem é bem representativa. Uma menina com síndrome de Down, é a única foto no slide, e em primeiro plano a mão dessa menina, toda colorida, muitas cores, né, com guache, enfim, tintas como uma criança utiliza na sua brincadeira. Ela está se constituindo como um sujeito. E aí 3 aspectos já bem fechando: um diagnóstico de práticas educativas que contemplem uma inovação social, né? A nossa inovação que demanda, mesmo a pandemia sinaliza isso, que nós precisamos nos repensar nas nossas formas de dialogar, na nossa empatia, recuperar empatia e valores também. A afirmação de uma nova compreensão do sujeito, lembrando Diniz, Débora Diniz, né, um livro bem importante da Débora, que eu tenho logo aqui, Deficiência e Igualdade, né, o colega Felipe, se ele estiver por aí, ele vai lembrar, nós estávamos comentando, o Felipe é uma pessoa com baixa visão e é um colega desde o início da pesquisa lá em 2010, né, quando o professor Eduardo e eu criamos o projeto Acessibilidade em Ambientes Culturais. Então, ele vai lembrar, eu estava lendo há pouco. Fechando esse slide, o modo conclusivo, a indicação de perspectivas para que a experiência educativa colabore na afirmação desses sujeitos. E aí, por isso, o ambiente cultural, na perspectiva do que nós trabalhamos, Eduardo e eu, na URGS ainda, né, já 10 anos de pesquisa. O museu, por exemplo, né, eu trabalho com a museologia, enfim, desde o início, a Valéria, enfim, acabou de falar, o museu precisa deixar rastros para que as pessoas que chegam deixem os seus registros de identidade. Esse é um ambiente cultural que traz esse equilíbrio
entre as demandas subjetivas e as questões objetivas, esse patrimônio que está ali colocado, e as suas narrativas. Eu preciso, sim, deixar minhas marcas. E isso é um indicativo para a memória. Fechando, porque vocês já não aguentam tanta teoria, uma imagem, né, tirada da internet. Essa imagem mostra um desenho, uma ilustração de um conjunto de casas em L, né, faz uma curva. Essas casas são todas iguais, é um tom, esqueci o nome, violeta. E uma das casas é diferente, apenas uma delas tem um telhado com ondas em um rosa, e as pessoas também são coloridas ali. E há um carro de polícia que foi buscar o dono dessa casa e vai prendê-lo, porque ele é o único diferente. A gente tem vários filmes, né, a representação de cartoons e de livros também que falam de que precisamos ser todos iguais, né, iguais nos acessos, mas nós somos diferentes. Então eu faço essa provocação, bem finalizando, que em tempos sombrios de totalitarismo, onde está a diferença e onde estão as nossas políticas pela diferença e pelo reconhecimento da diferença. Então, eu fecho, Desirê agradecendo, deixando uma lista de referências, e muito obrigada. Desculpa se eu me alonguei. Nossa, Jennifer, eu acho que todas essas questões que tu trazes para nós aqui, para a gente refletir, para a gente pensar, elas vão muito de encontro exatamente com. Se tu puderes voltar ao último slide, antes das referências, né? Ao momento que nós estamos vivendo, né? De ataque à cultura, de ataque às pessoas, de total totalitarismo, autoritarismo. Então, acho que a tua fala é imensamente necessária para justamente a gente continuar refletindo, para a gente pensar acerca das diferenças também, de fato. O Bauman tem uma frase que é muito, muito forte, que ele fala que nós somos todos diferentes e as nossas diferenças é que nos potencializam, né? Então, é exatamente isso. Nós somos sujeitos de direitos iguais, mas somos diferentes e essas diferenças é que fazem a real diferença nas nossas vidas, né? Então, assim, te agradeço imensamente por essa rica fala para encerrar nossa manhã. A gente tem aqui várias parabenizações pela tua fala. Então, o Rodrigo Mendes parabeniza o teu trabalho. A professora Lívia Mota, que também está com a gente aqui. Professora, bom dia. Essencial a fala da professora Jennifer para os dias sombrios que estamos vivendo. A Valéria, Jennifer, muito bom trabalho, faz nos refletir muito sobre o momento político que estamos vivendo. Vamos em frente. Emocionante te ouvir, a Denise comenta. Parabéns, Jennifer, fantástica a tua apresentação, muito pertinente às discussões. Rodrigo, parabéns, professora Jennifer. Professor Jefferson Fernandes, bom dia, professor. Parabéns pela intervenção. A Liliana também, obrigada pelas referentes reflexões. Jennifer, contundente e instigantes, palmas. A Miriam, Célia, parabéns pelas reflexões e provocações colocadas em sua apresentação. São temas de grande relevância para a construção da memória e das políticas da nossa sociedade. Adorei te ouvir. Jennifer, simplesmente maravilhosa essa sua apresentação. Então, estão chegando vários comentários parabenizando, Jennifer. Eu vou fazer uma leitura de uma das perguntas que veio pelo Facebook enquanto tu falavas, tá bem? Que é da Cris Vale. A Cris Vale pergunta: como proteger e fortalecer o patrimônio cultural do Brasil face ao governo Bolsonaro, sendo negacionista da diversidade cultural e genocida, ao mesmo tempo que precariza as políticas culturais e marginaliza os agentes culturais? Professora. É uma questão tão abrangente, né? Mas eu começaria assim, Cris. A gente precisa estar unidos e precisamos ter base. Todo trabalho feito objetivamente nas instituições precisam ser valorizadas, né? Instituições de cultura em todo o âmbito, Cinemateca, né? Querendo trazer um exemplo bem atual das discussões.
mas precisamos ter boas bases críticas, né? A gente tem grupos aí pela democracia, esses grupos precisam estar fortalecidos, porque o período é de ataque à educação, à reflexão crítica, né? Não vamos pensar, não vamos nos posicionar, todos os avanços que nós tivemos na acessibilidade, por exemplo, né? O nosso tema aqui do seminário maravilhoso, a gente vai retroceder. Tudo que nós precisamos caminhar em relação ao respeito às pessoas trans, né, a tudo que se conquistou nesses em torno de 20 anos de democracia, né? Eu venho pesquisando isso desde o início do direito. Eu terminei, só um parênteses, em 2012 terminei o doutorado e eu fui estudar direito para entender essas bases e essas construções da democracia no Brasil. E eu estou muito preocupada com isso. Foram 20 anos de um respiro de construções, e a gente vai retroceder? Não, a resistência entre nós e nesse seminário, ela precisa ser um dos encaminhamentos, talvez uma carta do seminário tão bem organizado pela Desirê e equipe, sinalizando para diferenças, para as questões objetivas, sim, precisamos ter recursos, mas sem nunca perder esse olhar amplo. É muito mais complexo. Quando eu falei do Congo, eu fui buscar um documentário e fui buscar textos publicados fora do Brasil, falando sobre, bom, os minérios. Eu não sabia. Por que uma guerra civil não acaba? Porque existem interesses econômicos. Porque no Brasil existe uma blogueira que assumiu o IFAM. Eu trabalhei no IFAM lá na década de 90. Resistência é a palavra e bons argumentos. Precisamos sim estar atentos o tempo todo, né? E essa vigília é uma vigília compartilhada, porque felizmente a nossa bolha é uma bolha extremamente diversa, né? Falar de acessibilidade, está aqui uma arquiteta conversando com colegas da terapia ocupacional, que são pessoas maravilhosas, da medicina, falar de acessibilidade perpassa todas as áreas, e falar de cultura também, patrimônio também, não tem como construir qualquer reflexão sem buscar esses diálogos. E a teoria nos ajuda, né? Pobre da teoria tão massacrada, mas ela nos ajuda a construir bons diálogos, a escrever não só para os nossos pares, a escrever para todos. Né? Eu defendo textos, artigos em que um grande público possa ter acesso. Não precisa estar na universidade para entender o que eu estou querendo dizer. Né? A nossa preocupação é pelo coletivo, é pela sociedade. Não te respondi, Cris, mas eu acho que o caminho é união e boas reflexões, bons grupos. Estejamos unidos, contem comigo. Meu e-mail está bem no início. Diga, Desirê. Eu concordo plenamente quando tu fala, Jennifer, da gente pensar, então, uma carta de resistência do seminário. Eu acho que a gente pode, no final do seminário, após a palestra da professora Lívia Mota, construir um espaço ali, então, para que nós possamos construir esta carta e disseminá-la, de fato, como um ato de resistência que nós precisamos ter neste momento que nós estamos vivendo no nosso país. Contem comigo. E eu ressalto essa tua última fala agora, que tu terminaste de dizer, justamente trazendo a importância da teoria, dos autores, da pesquisa acadêmica, o quanto isso nos possibilita ampliar a nossa discussão, para além das técnicas. Então, aqui a gente está trabalhando com muitas questões mais técnicas, como a audiodescrição, a legendagem, mas a gente precisa, sim, ter a resistência dentro da academia, trazendo os autores para ampliar e embasar as nossas discussões em acessibilidade. Então, esse momento que nós estamos aqui é riquíssimo justamente por isso, porque precisamos ir além das técnicas. Elas são fundamentais, são, mas a teoria também é. E aí, complementando essa fala, que tu falaste que os textos, eles também têm que chegar até as pessoas. E aí nós voltamos para a primeira palestra do seminário, que foi com a Maria Vlachu, justamente instigando para quem nós comunicamos, como a gente comunica, né? Então, como que a gente vai traduzir esses textos acadêmicos com essas teorias que às vezes são pesadas de serem ditas, com termos muito técnicos, como que a gente chega até a população que não tem esse acesso dentro da universidade, como que a gente comunica para a diversidade,
né? Então, acho que essa tua fala é fundamental. Eu anotei várias outras coisas aqui que a gente poderia elencar, mas eu vou dar a palavra para os participantes. Jennifer, a Márcia está solicitando, por favor, o teu e-mail. Ah, sim. Se tu puderes colocar Posso aqui falar? no chat, falar e Coloco, sim. colocar no chat, por Posso, favor. sim. Vou falar. JCUTY, que é o meu sobrenome, é Cuti, J Cuti. Estou escrevendo. Sou um pouco lenta. Acho que todos nós somos um pouquinho assim. Eu também. Às vezes porque eu tô gerenciando o Facebook, as meninas estão me auxiliando no gerenciamento do Facebook, me mandam pelo WhatsApp, e aí eu olho aqui também na plataforma, então às vezes dá um bug no cérebro. Desirri, tu é maravilhosa, eu falei contigo há pouco e tu viabilizou minha vida aqui. É jcuti, @urgs.br. Não tem com, né, da universidade. Escrevam tudo que vocês quiserem, posso enviar texto, se for necessário, alguma discussão que consideram relevante. Estou buscando o autor do cartoon, vocês me perdoem, não coloquei nenhum link, me perdoem, mas a Natália me pediu também. Natália, eu estou abrindo aqui para localizar o autor, mas eu achei tão impressionante esse cartoon e tão De real. fato é impactante. E aí eu já aproveito e faço a leitura do comentário da Cida Leite, que fala: parabéns pela fala em prática, parabéns por ter conseguido impactar as pessoas com deficiência visual com a descrição das imagens selecionadas. Então, de fato, foi realmente impactante para todos nós, Jennifer, a tua fala. Professora Lívia Mota ali esclarecendo, né, que quando discutimos os recursos de acessibilidade comunicacional, não estamos falando somente de técnicas, mas de posicionamento político que enfatiza o acesso, com certeza, professora. Isso, e também a acessibilidade atitudinal, né? Também é um ato político, é um ato de resistência, é um ato que vai resistindo esse processo de desumanização da pessoa com deficiência, que tu colocaste também, Jennifer, que vai para além dessa invisibilidade. Então, discutir as questões de acessibilidade vai sempre como um posicionamento político, com certeza, professora Lívia. Estamos todos de acordo, acredito. Perfeito. Sim, perfeito. Maravilhosa. Não sei se eu comento mais, mas eu fico à disposição, Desirê, e cumprimento de novo pela organização do seminário. Fico muito feliz de estar entre colegas que são minhas referências, né? A professora Lívia é uma referência, os colegas de Leiria, né? O professor Eduardo conseguiu avançar e viajar enquanto eu estava envolvida com outros aspectos na universidade, mas eu sempre faço referência e vou comentar com o Eduardo essa oportunidade de seminário maravilhoso e fico à disposição para seguir conversando e para contribuir com essa carta de resistência. Acho que é necessário. Sim, vamos otimizar e organizar para que ela aconteça na sexta-feira, ao final da fala da professora Lívia. Então, se mais ninguém tiver perguntas, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração sobre a fala da professora Jennifer? Pessoal que possa estar sem som, por favor, atualizem a página. Então, eu acho que finalizamos aqui. As pessoas estão digitando ainda, vou esperar um pouquinho. O professor Eduardo, tu falaste nele agora recentemente, né, Jennifer? Como eu já havia falado anteriormente, é um grande parceiro nosso, tanto da rede interinstitucional de acessibilidade cultural, quanto aqui da UFPEL também, está sempre junto com a gente. E também entrei em contato com ele, mas como tu bem mencionaste, o Duda está de mudança essa semana, né? Tem 2 filhinhos pequenos, então a logística para gerenciar também um seminário de acessibilidade também ia ficar complicado. Então, por isso, já deixo aqui registrado a ausência do professor Eduardo Cardoso, mas que esteve junto aqui auxiliando na organização também.
encaminhamentos do seminário. Então, a última pergunta já, da Marilane Costa. Olá, Mari, bom dia. Ela pergunta, então, como podemos aproximar a teoria da prática? Bem amplo. Mari, assim, eu acho que a teoria sempre está presente. Por que a gente propõe metodologias a partir da teoria, né? Quando a gente faz uma pesquisa, né? Tem aquela estrutura de projeto para qualificar a prática, né? Para tornar sustentável, para reduzir gastos, custos, né? Então, a teoria sempre está presente. Eu coloco muita teoria, assim, especialmente em pareceres e projetos que a gente vai captar recursos. Aí você precisa embasar onde é que eu estou me ancorando. Estou me ancorando em publicações, né? Publicações que trazem dados, né? Sempre tem uma empiria, eu sempre estou olhando para alguma coisa para conseguir refletir, pensando como eu posso otimizar. Eu acho que a teoria, essas reflexões, a própria escola de Frankfurt, que eu estudo há uns 20 anos, mais ou menos, desde o mestrado, é uma escola de autores que estavam inseridos, mergulhados na Segunda Guerra Mundial. Então, eles eram parte daquilo, a produção é decorrente daquele período. O que nós estamos produzindo agora em acessibilidade, outros temas, são decorrentes do que nós estamos vivendo, que é uma crise multidimensional. A gente não pode perder de vista, não é só uma crise sanitária no Brasil, né? Em outros países também, mas no Brasil especialmente. Então, estamos, infelizmente, nesse topo que não gostaríamos de estar nesse pódio, né? Eu acho que a teoria sempre vai estar presente e ela nos possibilita argumentar. Quando nós estamos numa instância em que a gente precisa tomar uma decisão rápida, eu vou buscar algo, né, um raciocínio que já está bem amadurecido e que me possibilita argumentar e tentar avançar. Se eu estou vendo alguém passar uma situação extrema, eu preciso tomar uma resolução, mas a teoria está circulando no meu sangue porque eu estou estudando, eu estou pensando essas questões, como eu falei, desigualdade, as questões extremas, que é o que eu venho me dedicando, né? Então, acho que ela está presente. E a Eu prática concordo também sempre está. plenamente. É uma relação dialética que nós temos, né? Empiria e teoria, para aprimorar a nossa vida, né? Em sociedade. Só mais a última pergunta, então, que chegou. Só uma consideração antes, a Márcia Gonçalves, estamos todos em estado de graça e perplexidade com a fala e exposição da professora Jennifer. Então, o Kim pergunta, vários países do Cone Sul passaram por ferozes ditaduras nos anos 60 e 70. Só o Brasil não acertou suas contas com esse passado. Por quê? Rapidamente, Kim, uma questão técnica, tá? Uma questão prática, assim. Nós não tivemos uma justiça de transição implantada. Isso é uma definição bem jurídica, mas que bem filosófica e sociológica também, não só jurídica. Sinaliza constituir essas políticas de memória como políticas de Estado, não políticas de governo. Então, de novo, a política vai abrir programas e nós já não temos programas sociais, né? Praticamente agora tem um programa emergencial para, enfim, situações bem absurdas, não são programas que perpassam, que possam ser revistos. O Brasil realmente nega a memória, o que acontece também com a Espanha. Esse documentário que eu coloquei e que fica acessível para quem quiser, eu vou tentar colocar até no YouTube. Tem um modesto canal, bem, bem modesto mesmo, que sinaliza o seguinte: Espanha, vários pessoas dizem que o que aconteceu com Franco por muitos anos é passado. Corpos que não foram enterrados pelos seus familiares, isso é passado? Não, isso é presente. Isso é a realidade das famílias, é a dor das pessoas, é a eliminação. As pessoas não podem ser eliminadas como número. As pessoas têm uma trajetória, são pessoas, têm nome, enfim. Então, no Brasil não se constituiu essa justiça de transição. Né? E eu venho também me dedicando a esse tema. E agora precisamos revisar e recuperar, não só a Comissão da Verdade, mas e denominar a ditadura como civil-militar. Ela não foi uma ditadura apenas militar. Apoio de grandes empresas no Brasil e fora, Operação Condor. É preciso ler sobre isso e promover uma reflexão e um debate. Isso é complexo, mas a gente precisa estudar isso e seguir estudando, descobrindo textos. Muita informação ainda não está disponível, está presa
né? O colega Emerson está exausto comigo, a colega Maíra está chegando, mas é isso, assim, não constituímos. Essa é uma falha, uma delas. Né? Temos uma sociedade difícil, desculpa, Desirê. Temos uma sociedade difícil e temos muito ainda a caminhar, né? Então, Jennifer, mais uma vez, eu te agradeço a tua disponibilidade de estar conosco, agradeço pela tua fala tão sensível, tão profunda e tão necessária. A gente consegue ver, nós estamos ainda com um número expressivo de usuários aqui no WebConf, continuamos com um número expressivo no Facebook, então o pessoal continua acompanhando. Te agradeço, foi um prazer te ter conosco, e vamos então fazer essa viabilização dessa carta para o final do nosso seminário, com certeza. Jennifer, muito obrigada. Muito obrigada, hein? Bom seminário, seguimos. Seguimos. Obrigada. Pessoal, então, para finalizar, eu gostaria então de deixar registrado aqui que voltamos hoje às 16 horas com a palestra Museus Universitários e Acessibilidade Cultural, com a Aline Rocha, do Museu da Geodiversidade, e depois, às 18 horas, nós temos a palestra Tradução Audiovisual Acessível, Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, com a professora Patrícia Vieira, da Universidade Federal do Ceará. Agradeço aos queridos intérpretes Emerson e Maíra pelo trabalho agora de manhã, muito obrigado por estarem conosco, e aos nossos participantes também, muito obrigada e até à tarde. Um abraço a todos, fiquem bem.